ouvido o soberano plenário, requer do Poder Executivo Municipal o encaminhamento a esta Casa de Leis do que se segue. Cópia da GFIP-CEFIP, Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, bem como a relação de empregados respectivas dos servidores públicos municipais, referente aos meses do exercício de 2020. Cópia dos recolhimentos GPS, Guia de Previdência Social, referente às competências de janeiro a dezembro de 2020. Justificativa. A fim de dar cumprimento ao papel do legislador, assim como fiscalizar e acompanhar o uso dos recursos públicos do nosso município. Nestes termos, solicitando a aprovação. Plenário, vereador Otoniel Mendes Cassimiro Neto, 16 de março de 2021. Vereador Lesseps Macedo Rocha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Canavieiras, Bahia, requerimento /2021. O vereador que este subscreve na forma do que preconiza o regimento interno desta Casa Legislativa, em especial o que determina o inciso 9º do parágrafo 4º do artigo 144 deste diploma legal, e na obediência de atuar no que estabelece a lei orgânica do município de Canavieiras, em seu artigo 199, parágrafo 3º, 4º e 5º, depois de ouvido o distinto plenário, requer desta mesa diretiva a iniciativa de formação de uma comissão mista, composta por membros deste Parlamento, representantes de secretarias municipais, representantes de instituições, conselhos e órgãos municipais, estaduais e federais que atuam na área do meio ambiente e recursos hídricos, entre outros, a fim de visitar e apurar denúncias referentes a danos e de degradação à localidade denominada Lagoa do Rocha. Justificativa. A fim de dar cumprimento ao papel do legislador e acurar denúncias e reclamações de atitudes e atividades lesivas ao meio ambiente naquela região de suma importância para o município de Canavieiras. Nestes termos, solicitamos a aprovação. Plenário, vereador Otoniel Mendes Cassimiro Neto, 16 de março de 2021. Vereador Lesseps Macedo Rocha. Senhoras e senhores, com relação a esse requerimento da comissão de apurar danos lesivos ao manancial da Lagoa do Rocha, é porque eu já recebi 2 denúncias de pessoas da região e que nos relatou que fazendeiros da região estão abrindo vala para drenar a Lagoa do Rocha. Vejam, senhores, que a Lagoa do Rocha é um dos principais afluentes do Rio Salsa. E o Rio Salsa, que tanto a gente reconhece o seu valor, né, pela qualidade da sua água, e não é de agora que a gente reivindica para a Embasa que se coloque a captação de água bruta lá no Rio Salsa, né. Então, acho que a gente não pode deixar de forma nenhuma, porque aquilo ali é um manancial que nós deveremos deixar como legado para as próximas gerações. Então, eu peço uma atenção especial, senhor presidente, a esse requerimento. Muito obrigado. Com relação ao requerimento em que eu peço os informativos aqui, da GFIP e GPS, é porque eu tenho me preocupado bastante com algumas publicações que nós temos visto nas redes sociais com relação a alguns municípios que deixam de recolher o que é devido à Previdência Social. Isso tem causado grandes transtornos para alguns municípios e que eu acho que é dever nosso acompanhar muito de perto para que esse transtorno também não chegue a nos alcançar. É a mesma preocupação que eu tenho com relação à forma como foi colocada na lei, no projeto de lei número 07, do uso da verba do Fundeb e Fundef. Com certeza, a gente não pode, de forma nenhuma, atender a pedido do Executivo de forma assodada. Eu creio que essa condição aí é que tem nos levado à reprovação de conta do nosso município, causando grandes prejuízos, né, para o município nosso. Haja vista que já tem aí 2 contas reprovadas, e os parâmetros em que se baseou a redação da nossa lei ali, os argumentos,
que foram propostos, baseia-se na resolução do Tribunal de Contas do município de 2016, quando nós já temos uma resolução mais atualizada, que é a de 2017, que eu acho que nós deveremos seguir. Então, eu não sou contra, de forma nenhuma, o uso dessa verba e que seja feita de forma urgente, por conta de que eu mesmo já em momentos anteriores, já pedi ao prefeito que agilizasse o uso dessa verba, mas a gente não pode aceitar que seja feita dessa forma. Eu vou até pedir licença aos senhores para fazer uma leitura aqui da resolução número 1360 de 2017 do Tribunal de Contas dos Municípios. Bom, altera o dispositivo da resolução TCM número 1346 de 2016, aqui o que o Executivo usou para embasar o projeto de lei 007, que está em apreciação nessa casa, do qual eu apresentei fiz um relatório em separado. Então, altera o dispositivo da resolução TCM 1346 de 2016, que dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes dos precatórios, oriundo de diferença das transferências do Fundef dos exercícios anteriores, e estabelece outras providências. O Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, TCM, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 1º, inciso 25 da Lei Complementar número 6, de janeiro, número 6, 12.91, a Lei Orgânica da Corte resolve. Artigo 1º, a ementa e os itens A, E e G dos considerando da resolução número 1346/2016 passa a ter a seguinte redação: dispõe sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatórios oriundos de diferenças das transferências do Fundef e Fundeb dos exercícios anteriores, estabelece outras providências. A. Diversos municípios baianos têm questionado judicialmente a União acerca de diferença de transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental relativas aos exercícios financeiros anteriores. Embora a origem dos créditos decorra da diferença de transferência do Fundef ou Fundeb devidas pela União, cuja vinculação da destinação da receita deve ser também observada por ocasião da sua aplicação, de acordo com o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nas situações tratadas nesta resolução. A aplicação da referida norma, como a de quaisquer outra, deve subordinar aos princípios contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, entre as quais a da razoabilidade. As despesas decorrentes dos referidos créditos devem guardar estrita vinculação com a função educação nos termos da lei Federal número 11.494/2007, pelo que não se admite qualquer outra destinação sob pena de caracterização de desvio de finalidade. G. Pertence ao exercício financeiro as receitas que nele ingressarem, de acordo com o artigo 35 da Lei Federal número 4.320/64, independentemente do exercício em que tenha deixado de ocorrer o repasse do Fundef ou Fundeb. No artigo 2º, o artigo 1º da resolução número 1346/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, os recursos recebidos em decorrência da ação ajuizada contra a União, objeto de precatórios em virtude da insuficiência dos depósitos do Fundef ou Fundeb, referente a exercícios anteriores, somente poderão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino básico, em conformidade com o disposto nas leis federais número 9.394/96 e 11.494/2007. Artigo 3º. O parágrafo 2º do artigo 1º da resolução número 1.346/2016 passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo 2º. Em decorrência da utilização vinculada à educação, não se admite a qualquer título a concessão dos créditos de precatório, nem sua utilização para o pagamento de honorários advocatícios, inclusive na hipótese dos contratos celebrados para propositura e acompanhamento da ação judicial, visando obter os respectivos créditos, ressalvadas as decisões judiciais em contrário. Artigo 3º. O artigo 3º da resolução número 1.346/2016 passa a vigorar com a seguinte redação:
O artigo 3º, a contabilização dos recursos recebidos pelas prefeituras decorrente da diferença de transferência do Fundeb, objeto de precatório, deve ser efetuada. 1. Sobre a rubrica 1724.0300, transferência de recursos de complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do magistério, Fundef, precatórios, fonte de recursos 95, ação judicial, Fundef, precatório. Sobre a rubrica 1724.0400, transferência de recursos de complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e da valorização do magistério, Fundeb,